Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Já queria pedir para você deixar o like nesse vídeo para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos que estão sendo disponibilizados e encaminhar esse vídeo para muitas outras pessoas serem alcançadas, tá bom? Se inscreva no nosso canal, gente, ativa o sininho para vocês receberem todos os vídeos novos que nós estamos disponibilizando para abençoar a vida de cada um de nós, tá? Bom, o que é a igreja perseguida? O que é essa igreja que tem sido levantada? Por que a igreja é perseguida desde que a igreja foi fundada por Jesus Cristo? Que a igreja se entende por igreja, ela tem sido perseguida e alvo de destruição. Por que, Clarissa? Por que disso tudo? A igreja é a luz do mundo, o sal da terra, é a causa do ódio que nós temos hoje do mundo. E por que isso? Por que todo esse ódio? Por que toda essa destruição? A igreja, ela vive em santidade em um mundo que prega prostituição. A igreja, ela prega a bem-aventurança em um mundo que está debulhado nas suas destruições, nos seus desesperos, em um mundo caótico, é onde nós pregamos que existe paz por um mundo que prega guerra. E a gente vive numa contramão daquilo que se diz mundo. A igreja, ela não vive segundo aquilo que o mundo estabelece, aquilo que o mundo traz para ela viver, aquilo que os homens implantam. A igreja está firmada no seu noivo, que é Jesus Cristo. A igreja está firmada na rocha eterna. E por nós vivermos nessa contramão do mundo, é onde nós vivemos uma perseguição constante. A igreja perseguida iniciou todo o seu trajetório de perseguição lá no Sinédrio. No último vídeo, nós até comentamos um pouco sobre isso. A igreja, ela começou a perseguição em Jerusalém. Depois da perseguição em Jerusalém, do Sinédrio, da igreja primitiva, da igreja colocada por Jesus Cristo, nós temos os imperadores que pegavam cristãos, enrolavam em peles de animais, lançavam para leões comerem nas arenas, cães se alimentarem de recém-nascido, de idosos, de pessoas que consideravam ser a igreja do Senhor. Após nós temos Nero com a maldade no seu coração, culpando a igreja, culpando os cristãos pelo incêndio em Roma. Eles são queimados vivos, eles são dados como tochas em Roma. Depois nós temos Domiciano, cruel, ruim, que perseguiu a igreja, que matou a igreja. Passando disso, nós temos reformadores, pessoas que, independente daquilo que viviam no passado, encontraram a verdadeira mensagem do Senhor Jesus Cristo e foram perseguidos por causa do nome dele. Nós temos vários exemplos. Temos John Huss, que foi morto vivo por causa do nome de Jesus. Temos Jerônimo Savonarola, que foi queimado vivo por causa do nome de Jesus e não negou até o último fim. Nós temos John Smithfield, que morreu traduzindo a Bíblia para o inglês. Pessoas que morreram e nunca negaram o nome de Jesus. Consequentemente, foi se passando os anos, século XX, um dos maiores massacres que nós já tivemos contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Chegamos no século XXI. Ah, não, a igreja parou de ser perseguida? Claro que não. Um dos lugares que está no topo da lista, a Coreia do Norte. Além da Bíblia, outros livros não se podem, mas a Bíblia ela é queimada, ela é proibida a entrada da Coreia do Norte. Pessoas que se imaginarem que tem um grupo de cristãos se reunindo para orar, se reunindo para buscar a palavra de Deus, eles denunciam. Pessoas que são perseguidas 24 horas. A China é um dos lugares que a perseguição aos cristãos mais cresce. É o lugar onde a igreja permanece crescendo. Nós temos a Índia, que tem a cada dia que passa crescendo em perseguição. Nós temos o Afeganistão queimando pessoas, destruindo vidas. E eu louvo a Deus por causa das portas abertas. Eles têm feito trabalhos maravilhosos de missionários, enviando pessoas, trazendo pessoas. Mas a igreja continua sendo perseguida. Clarissa, e o Brasil? E uma das maiores perguntas que eu recebo sempre, que me fazem é essa. E a perseguição no Brasil, Clarissa?
é que nós não vemos que existem atmosferas diferentes, jeitos de perseguições diferentes. A perseguição local pode chegar. Nós já temos visto várias redes sendo levantadas, várias leis sendo implantadas. A lei da censura está aí tentando calar a voz da igreja, tentando proibir a igreja de pregar nas redes sociais. Nós estamos sendo informados, estamos comunicando isso aqui a vocês também. A censura já começou. A perseguição que vivemos hoje é uma perseguição diferenciada. Mesmo que a local chegue, nós já vivemos uma perseguição. Que tipo de perseguição é essa, Clarissa? É uma perseguição por você pregar o evangelho. Você é dado como errado. Você é dado como uma pessoa que é homofóbica, uma pessoa que é intolerante, uma pessoa que não aceita, que não ama outras pessoas. E essa perseguição só tem crescido. Pessoas brigando com outras pessoas por causa de cargo, por causa de levantes, dizendo que estão sendo perseguidos, só que não entendem que é a verdadeira perseguição. Tem uma história que é verídica, que eu ouvi no podcast. A mulher vai dizer que ela faz trabalhos missionários. E ela trouxe uma chinesa para estar dentro da sua casa. E essa chinesa começou a ir dentro das igrejas, nos nossos templos, e vendo as pessoas naquele alvoroço, naquela pregação, naquele louvor, no meio daquele momento eufórico dentro das igrejas. Ao sair dali, ela junto com aquelas pessoas, ela queria parar todo mundo das ruas para pregar o evangelho. E aí ela levou um susto, porque as outras pessoas não estavam fazendo igual a ela, a igreja do Senhor não estava fazendo igual a ela. E aí depois ela falou, vocês não pregam aqui na rua, vocês não evangelizam, vocês não falam do amor de Jesus, vocês não falam de Jesus para outras pessoas, vocês só estavam naquele alvoroço dentro da igreja? E a brasileira vai perguntar e vai pedir, fica aqui no Brasil, fica aqui com a gente, não vai, você corre risco na China, você não está bem lá, fica aqui. Ela falou, não, vocês têm toda a liberdade do mundo, mas vocês não entenderam o que é a verdadeira liberdade. Eu prefiro continuar sendo perseguida e tendo a liberdade de Cristo do que viver preso como vocês estão e tendo a liberdade física que vocês têm. Isso é um choque de realidade para a gente entender até que ponto a nossa liberdade vai. Até que ponto aquilo que nós, como nosso papel de cristãos, estamos fazendo. É tempo de entendermos o nosso papel. Tertuliano vai dizer lá atrás que o sangue dos mártires é a sementeira que faz a igreja continuar crescendo. E nós que estamos aqui por causa dessa sementeira que foi plantada por causa dos mártires, nós não temos o mesmo intuito do nosso coração de pregar o evangelho, de anunciar o reino. Nós não temos uma perseguição, nós devemos aproveitar esse momento de hoje para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Esqueça de viver somente dentro de templos, templo feito por mãos humanas. O Senhor nos chamou para sermos templo do Espírito Santo e deixar Ele habitar dentro de nós. Quando nós deixarmos o Espírito Santo habitar dentro de nós, nós teremos o poder e a ousadia, a intrepidez de pregar o Evangelho a quem seja e aonde for. Que o Senhor possa ter misericórdia da igreja brasileira e que Ele possa sacudir a nossa vida, os nossos dias, os nossos templos, nós que somos cristãos, para entendermos o que é verdadeiramente ser a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Independente daquilo que nós venhamos passar, nós precisamos ter bom ânimo porque Ele venceu. Não é pela força do nosso braço, não é pela força da nossa vontade, é porque Ele venceu. O Senhor nos chamou, independente em qual momento, em qual área, em qual fase da nossa vida, para continuarmos sendo a igreja do Senhor. Independente se formos perseguidos ou não, independente se estamos aflitos ou não, independente se estamos tristes ou não, independente se estamos passando fome ou não, independente se estamos alegres ou não, nós devemos fazer o nosso papel de igreja. Que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos levantar. O controle continua nas mãos do Senhor.
Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a chave, ele tem aberto os livros, ele tem a chave da vida e da morte em suas mãos. Então, que nós possamos entender que tudo está no controle do Senhor. Clarissa, estou sendo perseguido. Não está. Perseguição não é isso que você vive. Perseguição não é o irmão falando mal de você, não é a sua família dando as costas para você. Perseguição é aquilo que os seus irmãos estão passando agora, não negando o nome do Senhor Jesus Cristo, mas dando a sua própria vida por amor a Ele. Nós venhamos entender o que verdadeiramente é uma perseguição e aproveitarmos a liberdade que nós temos hoje para apregoarmos essa poderosa e inefável palavra do Senhor. A igreja, ela é indestrutível, porque nós não estamos firmados em homens, nós estamos firmados no Senhor. A igreja, ela não pode ser destruída, a igreja, ela não pode se apagar, a igreja não se destrói, a igreja não se acaba, porque nós estamos firmados no Senhor, que nos levantou. E ele vai dizer para Pedro, sobre esta pedra que ele está dizendo é ele, sobre mim eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode prevalecer a igreja do Senhor, nada pode destruir a igreja do Senhor, nada paralisará a igreja do Senhor e a palavra dele a ser pregoada. A igreja permanece de pé. A igreja permanece firme, a igreja permanece diante a vontade do Senhor Jesus Cristo, a igreja permanece se levantando e pregando a verdadeira e poderosa palavra do Senhor. Que você possa ser impactado por essa palavra, avivado, renovado e entender, você é a igreja que Deus quer usar hoje. Nós nos baseamos nos reformadores, nós nos baseamos nos heróis da fé, nós nos baseamos nos patriarcas, nós nos baseamos na igreja primitiva, mas o Senhor está chamando a igreja atual para fazer a diferença no século 21. Que nós possamos nos levantar e sermos, independente da igreja perseguida ou da igreja que está vivendo uma liberdade, a igreja verdadeira do Senhor. Seja a igreja independente do tempo e da estação que você está vivendo. Deus te abençoe.